Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que pararam um pouco do seu tempo para assistir esse pequeno vídeo de uma forma muito simples, muito singela e que talvez esperem uma expectativa muito além daquilo que eu tenho entregado, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é que a expectativa que as pessoas têm sobre nós, ela de fato, ela não tem tanta importância assim, porque é o que Deus quer fazer, é o que Ele quer falar. E talvez isso surpreenda alguns e outros não. Mas a essência da palavra, isso é mais importante. E durante essa semana eu fiquei muito preocupado. Deus, o que tu queres falar? Não quero falar, não quero fazer um vídeo aleatório, não quero falar nada fora daquilo que tu queres ministrar. E Deus ministrou no meu coração sobre que Ele é o Deus que acalma as tempestades. E o dia de hoje Deus confirmou essa ministração. Então fica agora com essa pequena ministração. Em Marcos capítulo 4, versículo 39 a 41, a Bíblia fala: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Uma das palavras mais importantes. Nós temos 3 cenários aqui nesse contexto. O barco onde eles estavam estava afundando porque estava entrando água. Uma tempestade que naquela região era comum acontecer ao final do dia, porque automaticamente era uma região perto do mar que automaticamente a maré faz esse processo normal, natural, que é a tempestade se agita no final do dia, né? O que esse contexto todo dessa história quer falar? Deus, Ele quer falar pra gente não temer primeiramente a tempestade. A tempestade que nos angustia, que nos tira o sono, que nos aflige, a tempestade da nossa alma, a tempestade da nossa mente, a tempestade do nosso espírito abatido muitas vezes, a tempestade de uma doença, a tempestade de um oprimido de nossa família que muitas vezes nos tira a paz, que tira o sossego, o sono que muitas vezes é tirado porque a dor é demais, a dor física, a dor espiritual, o cansaço mental, emocional. Estamos vivendo num período muito conturbado, na qual a quantidade de pessoas que têm adquirido depressão tem aumentado cada vez mais. Pelo anseio de se comparar, pelo anseio de ser aprovado, por questões sociais, emocionais, questão orgânica do próprio corpo. Mas Deus, Ele quer dizer nesse momento, Ele é o Deus que Ele acalma a tempestade. Primeiramente, não tema a tempestade, porque tudo Ele resolve. A falta de confiança daqueles discípulos que já tinham visto tantos milagres Jesus fazendo, nem isso fez com que eles tivessem a confiança em Jesus, para que Ele pudesse acalmar sem a necessidade de eles ou acordar. O que Cristo está nos revelando? A gente precisa exercer a nossa fé muito além daquilo que realmente a gente acha que temos capacidade. Ele quer que nós sejamos amigos dEle. Ele quer revelar os segredos dEle para as nossas vidas. Ele quer, sim, num período de tempestade, quer ouvir a sua voz. A gente não vê em nenhum momento Cristo apontando o dedo pela falta de fé daqueles discípulos, muito pelo contrário. Ele estava fazendo um trabalho didático, ensinando aqueles discípulos a dizer: ei, quando tiver uma tempestade, tenham fé, acalme-se, tenham confiança, não se apavore, a tempestade logo passará, eu estou aqui, tenham confiança em mim, tenham confiança na minha palavra, eu não os deixarei. E é isso que Cristo quer trazer às nossas vidas.
Cristo, ele está no nosso barco e ele não vai nos abandonar, não vai deixar a gente se afogar. Ele não vai deixar o nosso barco automaticamente ir a pique. Ele está no controle. Ele quer exercer em nós, ele está nos ensinando nesse tempo a exercer uma fé extraordinária para abençoar vidas de pessoas, para exercermos a fé em nossa própria vida, no meio das nossas tantas dificuldades que temos de confiar, de entender a importância dele no nosso barco, de entender a importância de saber comunicar com ele, de saber no momento da nossa tempestade dobrar os nossos joelhos e orar, clamar, pedir socorro, ao invés de nós nos desesperarmos e tomarmos atitude completamente contraditória com aquilo que Cristo quer manifestar em nossas vidas. Quantas vezes até eu tenho tomado atitudes que talvez não tenham sido tão legais assim. Quantas vezes você também tomou atitudes que depois você ficou pensando, poxa, eu poderia ter agido diferente. É esse momento que Deus, ele quer ouvir. Jesus está no nosso barco. O barco é a nossa vida. Às vezes entra um pouco de água. Às vezes a gente acha que a gente vai afundar. A Bíblia relata, quando a gente vai olhar no original sobre essa tempestade, a gente vê também uma tempestade na qual aquela canoa estava basicamente quase se quebrando. Era uma tempestade muito gigante, então ia um contra o outro, batiam. Era como se automaticamente aquele barco, de fato, no olhar humano, ele não tivesse mais jeito, ia se afundar. Eles precisavam de um milagre. E quando a gente vive apenas de milagre, a gente esquece da fé. É isso que Cristo quer falar conosco também. Às vezes a gente vê muitos milagres acontecendo, mas nós não temos fé para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes. Quantas pessoas Jesus não tinha curado já? Quantas pessoas Cristo já não tinha libertado? Quantos milagres, quantos prodígios Cristo já não tinha revelado, já tinha feito? Quantos? Mesmo assim, não foi o suficiente para ter fé. Porque quando a gente vê milagre, a gente crê em algo mais concreto, algo palpável. E quando a gente vai exercer a fé a gente não vê, a gente executa, a gente acredita, a gente tem confiança, a gente age da forma como se já tivesse sido solucionado uma causa, uma forma que eu quero pensar, uma forma que eu quero agir. A gente não se conforma e não pensa mais como e se. Não existe mais essa palavra. Essa palavra não chega nem a ser secundária, ela não existe. A fé ela é uma certeza, uma convicção das coisas que ainda nem existiram e nem existiu e nem vai existir. Jesus também ele quer dizer para cada um de nós e revelar a sua soberania. Ele quer dizer, eu sou o Cristo, que automaticamente estou aqui, querendo revelar os meus prodígios a você. Me chame se te falta fé, me chame, me convida para conversa, convida para fazer aquilo que eu de fato vim para fazer. Deus, ele quer ouvir, Jesus, ele quer ouvir, o Espírito Santo quer ouvir as nossas vozes e convidando. Ele quer mostrar sua soberania dizendo, opa, se você não tem fé ainda, ora, confia em mim, busca a mim, peça socorro, clame a mim, não deixa o barco ir a pique para depois pedir socorro, mas peça enquanto está criando tempestade, enquanto está entrando água, me chame, eu vou te ensinar a ter fé. Jesus, ele quer ensinar a cada um de nós a como ter fé e executar essa fé em prática. A gente está num tempo onde muitas pessoas, cada uma preocupada consigo, com a sua própria segurança, com a sua própria didática de fé, com a sua própria didática talvez da sua importância.
E muitas vezes isso é por uma comparação. Uma sociedade que vive muito comparável. O ministério de outras pessoas parece muito maravilhoso, mas a gente não está no lugar dela, pagando o preço que ela paga, está exercendo a função que ela exerce, não estamos na pele dela, não estamos exercendo daquele mesmo jeito. E por isso muitos barcos eles vão a pique, muitos barcos estão entrando água, porque queremos viver a vida do outro, queremos ter a unção do outro, queremos ter a mesma eloquência do outro, queremos aquilo que é do outro e esquecemos daquilo que Cristo quer fazer em nós. O nosso barco é individual. O nosso barco é aquele barco que automaticamente Cristo quer dizer: eu quero fazer morada aí. Vamos, tu vai comigo? Até o final da jornada eu estarei contigo. E se vier a tempestade e você não tiver fé, eu vou te ensinar a ter fé. Cristo ele quer revelar os segredos e Cristo ele se importa conosco. Ele se importa com aquilo que nós sentimos. Ele se importa com aquilo que nós estamos automaticamente pensando. Cristo, ele se importa sim com aquilo que desejamos, com aquilo que queremos, com aquilo que ansiamos, com aquilo que a gente de fato olhamos assim e dizemos: não, desisto. Cristo ele não quer uma desistência da nossa parte. Muito pelo contrário, ele quer exercer em nós uma fé que confie que mesmo que tudo pareça estar deserto, mesmo que tudo pareça difícil, ele quer fazer em nossas vidas a habitação. E nesta semana, quando o seu barco estiver quase indo a pique, convida a Cristo. Peça de Deus sabedoria para você saber dirigir o seu barco, para você ter fé, para você ter confiança. Se há falta de fé, que você possa orar. Confie em Jesus. Deus, Espírito Santo, quer revelar o poder dele em nós. Ele quer revelar em nossas vidas. E a você que o barco já afundou, vamos pegar a mão de novo. Que tal começar a tirar a água desse barco? Que tal começarmos a fazer um esforço a mais? Que tal a gente começar a exercer algo que está dentro de nós? Porque cada um de nós temos fé sim. Cada um de nós exercemos sim uma importância grandiosa para fazer a vontade de Deus acontecer. Que o seu barco possa ser um barco blindado contra a falta de fé, blindado contra a falta de esperança, blindado contra a falta de visão, contra a falta de futuro. Porque muitas pessoas acham que vão morrer no meio do mar e nada vai vir para lhe ajudar. Jesus, ele está lhe dizendo: me chama que eu vou socorrê-los. Nessa semana, que Deus venha abençoar a sua casa e a sua família. E que Deus prospere, que Deus revele os seus mistérios. Que Deus faça a sua vida ser próspera. E que no meio da sua tempestade, no meio da sua família, no meio de todas as dificuldades que a sua casa esteja enfrentando, o seu ministério esteja enfrentando, no meio de tantas angústias, que haja paz, que no meio de tanto desespero haja uma esperança, e no meio de tanta falta de fé, que haja fé, e que a tua vida seja direcionada por aquilo que Cristo ele quer fazer, que Cristo possa revelar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos corações os seus mistérios, e que a palavra dele esteja em nossos corações, que possamos meditar nela, que possamos depositar fé em ti, meu Deus. Que cada um de nós possamos todos os dias abraçarmos aquilo que tu queres fazer, que não possamos ser depositados como alguém que automaticamente passa pela tempestade e a tempestade vence, mas queremos vencer a tempestade, o dia mau,
queremos vencer a nós mesmos. E queremos, Pai querido Santo, crer e confiar todos os dias que Tu és o Deus que faz tudo acontecer. Em nome de Jesus, eu, Raizo Rocha, abençoo a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu emprego, aonde você caminhar, os seus projetos, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, naquilo que você precisar e que você não tiver condições, chama. Tem o Instagram, Raizo Rocha, tem o YouTube aqui, o canal, lá no meu Instagram tem o WhatsApp, você pode chamar. Estamos aqui a postos para ajudar cada um que precisar e colocar a minha vida à disposição naquilo que você precisar também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que Deus faça da sua vida aquilo que Ele já projetou. Em nome de Jesus.